Fury, se por acaso realmente for o fim da linha, o que parece que realmente é, nessa história do Marinho com o Flamengo, ele vai fazer falta ao rubro-negro? Pois é, Marcela, eu tenho muita dificuldade para acreditar que essas situações disciplinares que dizem respeito ao tipo de relação que um jogador tem com o grupo de trabalho, com o ambiente no dia a dia do clube, os deveres, as tarefas e tal. Respondendo à pergunta da Marcela para o André, não vai fazer falta. Não vai fazer falta, não vai fazer ponto falta. Final, acabou-se. Porque o Marinho não é uma peça bem utilizada pelo Flamengo, assim, o Marinho não produziu no Flamengo. Galera, tudo sobre o afastamento de Marinho do Flamengo e também o interesse do São Paulo no jogador. Separei para vocês aqui este corte do programa Sport Center da ESPN Brasil falando sobre Marinho. O que aconteceu, os motivos, por que o Marinho foi afastado. Para você entender, assista o vídeo até o final. E o São Paulo tem interesse no jogador. Dorival Júnior gosta do Marinho e teria pedido a contratação do jogador. Vamos lá então, galera, deixa aquele like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para não perder nada. No final, quero dar aqui a minha humilde opinião sobre Marinho. Ele vai fazer falta? Sim ou não? Quero que você comente aqui se Marinho vai fazer falta. No final do vídeo eu falo o que eu penso sobre isso. Simbora, vamos lá. Mas o nosso assunto agora é o Flamengo. Marinho, hein, foi multado, afastado e pode pintar agora no São Paulo. Dia agitado no Flamengo, essa segunda-feira, especialmente por conta do aniversariante do dia. O atacante Marinho completa 33 anos nesta segunda-feira e no início da tarde o Flamengo divulgou uma nota em que confirma que Marinho foi multado, ficou fora da relação do último jogo contra o Cruzeiro e vai treinar em horários alternados com o elenco principal durante um período indeterminado. Isso porque o Marinho, na última segunda-feira, há uma semana, ele treinava no Ninho do Urubu. No dia da viagem para o Chile, o Flamengo enfrentaria o Nublense na quarta-feira por conta de um compromisso na Libertadores. O Marinho treinava, foi repreendido por um membro da comissão técnica durante a atividade. Ao fim desse treinamento, ele alegou dores na coxa e aí não se apresentou para a viagem no ônibus ali mesmo no Ninho do Urubu. Alguém notou a ausência do Marinho, foi procurá-lo dentro do CT rubro-negro e o Marinho acreditou que não precisava viajar, alegou que tinha dores e não viajou. Outros atletas com algumas dores musculares, casos de Léo Pereira, Arrascaeta e Matheus França, viajaram e o fato de o Marinho não viajar, mesmo sem uma lesão detectada, irritou demais o técnico Jorge Sampaoli. Então o Flamengo viajou, o Marinho ficou no Rio, fazendo tratamento. Na volta da delegação, na quinta-feira, o Marinho teve uma conversa junto com o Sampaoli e todos os membros da comissão técnica. Na sexta-feira, o Marinho foi informado que seria multado, ficaria fora da relação do jogo contra o Cruzeiro. Também aí passaria a treinar em um período alternativo ao elenco principal. Além disso, a comissão técnica do Sampaoli e o próprio Flamengo já tinha conhecimento de um interesse do São Paulo no Marinho, então ficaram até decepcionados com a atitude do jogador. Então todo esse imbróglio aí deve abreviar a passagem de Marinho pelo clube rubro-negro. Ele tem contrato ainda até o fim do ano. O Flamengo não deveria renovar com o atleta, mas a tendência agora é que ele saia tendo um acordo entre ele e o São Paulo. São Paulo, ao que consta, acena com uma possibilidade de um contrato um pouco mais longo para o Marinho. Repito, fez 33 anos nesta segunda-feira. Que presente, hein? Muito bem, a gente coloca os números do Marinho pelo Flamengo desde a estreia do Jorge Sampaoli. Ele tem 5 jogos, 1 como titular, 2 assistências, chutes por jogo 1,4, chances criadas por jogo 0,8, dribles certos por partida 0,2 e duelos vencidos por jogo 2. E aí, no ranking do elenco, a gente tem números bem altos, né? A não ser em assistência, que ele é o segundo. E nenhum gol marcado nesse período com o Jorge Sampaoli. Vamos falar do Marinho. André Fury, se por acaso realmente for o fim da linha, o que parece que realmente é, nessa história do Marinho com o Flamengo, ele vai fazer falta ao rubro-negro? Pois é, Marcela, eu tenho muita dificuldade para acreditar que essas situações disciplinares
que dizem respeito ao tipo de relação que um jogador tem com o grupo de trabalho, com o ambiente no dia a dia do clube, os deveres, as tarefas e tal. Eu tenho muita dificuldade para crer que essas coisas são, assim, elas simplesmente acontecem do nada, por um lapso ou um momento de irritação. Dia infeliz. Eu não consigo acreditar nisso. Então, na medida em que está claro que o Marinho tem portas abertas em outro lugar e, evidentemente, algum tipo de sondagem já aconteceu, a minha impressão é que essa é uma situação na qual ele precipita uma conversa ou até um rompimento, porque ele não está satisfeito, ele acha que teria oportunidades em outro lugar. E aí o jogador leva a essa situação, porque se havia, nesse caso específico, uma determinação da comissão técnica para todos os jogadores, até aqueles que tinham problemas e já tinham relatado esses problemas, viajarem para o Chile, por que você vai ser o único que não vai viajar? Então você quer arrumar você quer criar uma ocorrência, um BO, né? E talvez esse BO seja do seu interesse. Eu não consigo achar que é uma coincidência ou simplesmente uma falha. Pois é, quem procura acha, né? Lamento, as pessoas, muitas delas preferem, né, sempre acreditar, então eu quanto mais vejo esse tipo de coisa, menos acredito. Eu queria te ouvir também, Zupá, que curiosamente o Marinho trabalhou com o Sampaoli, foi muito bem, né, no Santos. A gente até tratou disso, teve aquela tela, quem já jogou, quem já conhece, e ele começou, até foi titular logo no começo. Primeiro jogo ele foi titular. Exato. Ele jogou bem. Contava com mais minutagem menos do Sampaoli. E respondendo a pergunta da Marcela para o André, não vai fazer falta. Não vai fazer falta. Não vai fazer falta. Final, acabou-se. Porque o Marinho não é uma peça bem utilizada pelo Flamengo, assim, o Marinho não produziu no Flamengo. E eu me lembro que quando o Flamengo contratou o Marinho junto ao Santos, a gente debatia aqui, é um bom negócio? E eu lembro ter trazido o lado de que, assim, para o Marinho eu achava que era um bom negócio, porque, enfim, o Marinho estava saindo do Santos para ir para o clube mais poderoso do país, que é o Flamengo na atualidade. Para o Flamengo eu tinha dúvidas, porque o Flamengo... E ainda nem uma questão de qualidade, assim. Eu não acho que o Marinho seja um craque, não acho que o Marinho seja um pereba. Assim, o Marinho atingiu níveis na carreira dele, ao longo da carreira dele, que é longa, né? O Pedro disse que ele vai fazer 33 anos, níveis muito altos, né? Quando ele jogou pelo Ceará, quando ele jogou pelo Vitória, em 2016, ele jogou muito. De lá ele foi para a China, arrebentar e ganhar dinheiro, muito merecido. No Santos ele foi o melhor jogador do continente. Tinha gente que enchia o saco do Tite porque o Marinho porque não foi para a seleção brasileira. Então ele atingiu. O grosso da carreira dele não foi nesse pico, foi para baixo. Mas ele chegou já a atingir. A questão é que o Marinho é um jogador de um jogo muito individual. O Marinho é um jogador individualista, não é porque ele é egoísta, mas é porque o jogo dele não é coletivo. E o Flamengo é um time onde os craques conversam entre si. O auge desse Flamengo não é o auge do individual, é o auge do coletivo potencializado pelo talento dos craques, é a combinação entre eles. E o Marinho não é esse cara, nunca foi esse cara e não seria no Flamengo. Então, eu vi a dificuldade de ornar. Então, acho que se o Marinho desse certo, seria pela individualidade dele. E não deu certo no Flamengo. Ele teve outras oportunidades de sair do Flamengo e não quis. Agora pintou o São Paulo, aparentemente ele quis. Fica difícil dissociar todos esses eventos, né? O São Paulo com a vontade de não viajar, com a maneira, com o descontentamento com o Sampaoli, que aparentemente não é só do Marinho, mas tudo leva a crer que é o fim de uma história que não deu certo. Não vai fazer falta ao Flamengo e vai abrir um bom espaço na folha salarial do Flamengo. Pois é, tem uma parte até cômica, né? Se não fosse trágica, e talvez seja trágica para o Marinho, não sei, é que as redes sociais do Flamengo parabenizam, hoje é o aniversário do Marinho, parabeniza o Marinho às 9 horas da manhã. Parabéns, Marinho! Às 11 horas da manhã, Marinho afastado por indisciplina. Bom, os memes que aconteceram após essa história, olha, choveu meme depois disso. Mas, André, tem muitas informações saindo na imprensa e eu também tenho uma fonte importante de dentro do Flamengo, que fala sobre clima de vestiário e clima de vestiário muito difícil e muito complicado. Inclusive, desde antes da chegada do Sampaoli. Não é algo que aconteceu agora com a chegada do Sampaoli, é algo que já estava acontecendo há algum tempo. Você estava falando que nunca acredita que é uma coisa só que acontece do nada em relação ao Marinho, também nunca é uma
apenas um fator que faz tudo isso ocorrer. E eu queria que você falasse também sobre como isso pode ser prejudicial para o time do Flamengo. O ambiente interno? O ambiente interno. É um ambiente tenso, é um ambiente em que há muitos egos, como é normal acontecer nos vestiários, né, nos clubes, nos times em que há muitos jogadores consagrados, sejam esses jogadores que conquistaram as coisas antes de chegar ao clube, esse que nós estamos tratando, ou jogadores que conquistaram muita coisa ali. No caso do Flamengo, tem jogadores com as mais diferentes trajetórias. Eu acho que isso é inerente aos elencos estrelados, né? Pelo que a gente conversa com treinadores, com jogadores, é muito difícil encontrar ambientes onde todo mundo realmente se abraça, sabe separar as diferenças pessoais e entender que existe algo maior acima deles e que é por esse algo que é preciso trabalhar, mas que às vezes as coisas acabam acontecendo dentro do campo de futebol, porque, né, o talento e os trabalhos bem conduzidos, eles levam a isso em muitas ocasiões. Então, se há algum problema agora atrapalhando o trabalho deste técnico, do que está lá agora, que é o Sampaoli, não é uma situação nova em termos desse novo Flamengo que existe desde a reestruturação administrativa, o altíssimo poder de investimento e a construção de elencos, né? Existem muitos jogadores que ainda permanecem desde a volta a conquistar títulos, mas são elencos que a gente pode separar, porque tem jogadores chegando também, e são jogadores que, né, fazem parte desse contexto. Gente muito talentosa, muito competitiva, muito capacitada. Então, bom, o futebol, ele tem isso, os grupos maiores, eles acho que não existem sem esse tipo de vaidade. Às vezes há um controle maior, às vezes há um controle menor. O Flamengo não é diferente. Vamos falar do Marinho nesse lado São Paulo, mas pelo técnico do São Paulo, Dorival, que foi treinador vitorioso no Flamengo na temporada passada. Marinho pelo Flamengo sob o comando de Dorival Júnior. Fez 24 jogos, dos quais 15 como titular, minutos em campo 1.324, gols 5, assistências 4, minutos para participar de gols 147,1. Dá para dizer que foi um dos momentos... Galera, vamos parar por aqui nessa tela aqui, cara. O Marinho fez 5 gols no Flamengo e deu 4 assistências com o Dorival Júnior. Agora com o Sampaoli, ele deu 2 assistências, né? Esses são os números do Marinho no Flamengo. Cara, vai fazer falta pra você? Pra mim, não. Cara, quando o Marinho chegou no Flamengo, eu achei que o Marinho tomaria a conta da ponta direita, sabe? Porque o que ele fez no Santos foi um bom trabalho, né? Ele naquela Libertadores de 2020... quando o Santos chegou na final com o Palmeiras, cara, ele foi o melhor da América, ele foi o rei da América, né? Ele jogou muita bola em 2020, então assim, a gente pensando, pô, se for aquele Marinho lá do Santos, o Flamengo fez uma baita contratação e vai dar certo, o cara vai tomar conta da posição, da ponta direita. Só que não, o Marinho é muito individualista, cara, ele não é do jogo coletivo, né? Ele não encaixou com esse elenco do Flamengo, com essa equipe. Então, o Marinho veio, não deu certo e tá saindo. Vai deixar saudades? Não, não vai deixar saudades. É um cara boa praça, é um cara engraçado, mas, infelizmente, não vai deixar saudade. Tá aí, fim da linha para Marinho no Flamengo. Acho que não tem mais volta, acho que ele deve acertar com o São Paulo mesmo, né? O Sampaoli é um cara bem difícil de lidar, né, cara? E já que o Sampaoli afastou ele, quer que ele treine separado do elenco, né, do grupo principal, então, galera, acho eu que não tem mais volta. O Marinho não deve mais jogar pelo Flamengo. É o que eu acho. Valeu? Deixa aqui o seu comentário, o seu like e a sua inscrição no nosso canal, tá bom? Muito obrigado a todos vocês. Saudações rubro-negras. Fui!